Oi, aqui é a Jéssica e hoje eu vim imediatamente após uma leitura comentar com vocês um livro porque eu acho que ele é muito bom e eu não vejo quase ninguém comentando. Então, hoje a gente vai conversar sobre esse rico romance que é Pré-História, da Paloma Vidal. Gente, esse é mais um vídeo que eu faço no calor da hora, que eu faço logo após a leitura e eu quis fazer assim mesmo, sem muita espera, sem deixar as coisas assentarem, porque eu fiquei realmente surpresa com esse livrinho. Esse é um livro que estava na minha lista de desejados há bastante tempo, foi indicação de uma escritora, que é a Carola Saavedra, que eu adoro, vocês já devem ter visto eu comentar um pouco sobre ela aqui, ela também é brasileira e escreve livros maravilhosos, como aquele que eu adoro, que é o Com Armas Sonolentas e outros tantos. E uma vez a Carola indicou esse livro, acho que foi no Instagram dela já faz um tempo, eu coloquei na lista e eu ganhei de presente da querida Luana, que é minha apoiadora aqui, que é super querida, me mandou de presente esse livro e eu tava com ele nas metas para este ano de 2022, inclusive se vocês não viram o vídeo que eu coloquei as metas lá, 8 livros para ler, confiram porque tem muito livro massa recomendado e esse aqui eu já suspeitava que eu fosse gostar, só que eu não tinha muita ideia da sinopse, então eu tava, na expectativa. E eu já vou comentar tudo com vocês porque eu gostei tanto dele, porque ele foi uma grata surpresa, logo. Mas antes de mais nada, está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela companhia. Aproveite para dar uma olhadinha no conteúdo que eu produzo por aqui, se gostar se inscreva, porque isso é muito importante. Deixe um joinha nesse vídeo e também compartilhe com quem gosta de ler, porque isso faz com que o canal chegue cada vez mais longe. Gente, um curtir e um compartilhar não custa nada e ajuda demais quem está aqui desse lado produzindo conteúdo para vocês. E também, claro, confiram tudo que eu deixo aqui na caixa de descrição do vídeo, gente, porque é nesse espaço onde ficam os avisos importantes, os links relacionados, tanto de vídeos às vezes, como também dos clubes de assinatura. Vocês podem ler junto comigo vários livros, tanto pelo Clube Lê Latinos quanto pelo Clube de Apoiadores. E aí aqui no canal, aqui no YouTube, vocês podem ser membros e também apoiar meu trabalho, lendo junto comigo e recebendo várias recompensas em troca disso, tá bom? Clube de leitura não falta. E também tem essas leituras extras que eu vou fazendo aqui e convidando e conversando com vocês. Enfim, fiquem sempre ligados aqui porque a programação não para. Mas então, gente, vamos conversar um pouquinho sobre esse livrinho? Ele saiu pela editora Sete Letras e é um livro que pouca gente comenta na internet, por isso eu fiz questão de trazer aqui uma resenha imediata para vocês, porque eu acho que a gente precisa dar mais atenção para ele. Ele me conquistou totalmente pela escrita. Essa autora escreve de um jeito que eu gosto muito e por isso, logo nas primeiras páginas, eu já fui fisgada. E a história é bem interessante. É uma narradora aqui que vai tentar fazer a narrativa da pré-história da sua vida com o seu ex-companheiro. A gente não sabe muita coisa sobre esse ex-companheiro, só aquilo que ela vai largando aos pouquinhos, mas ela conta as coisas dessa perspectiva da tentativa de reconstrução daquilo que eles foram, que eles já não são mais, e que só a escrita pode dar para ela, né? E aí é meio que a pré-história desse relacionamento, né? Tudo que veio antes do agora. E aí eu gostei muito desse recurso, porque ela vai trabalhando ele de diversas maneiras. A princípio eu achei que fosse um livro bastante melancólico, bastante sofrido, como por exemplo o Aprender a Falar com as Plantas, que também fala sobre luto, sobre fim de relacionamento, mas não, ele tem uma outra abordagem, ele meio que quer entender como as coisas se rompem, mas de uma perspectiva analítica e também falando que o amor, ele não sobrevive a tudo, né? E especialmente o amor não sobrevive à política. E aí o livro me surpreendeu nesse sentido, porque ele foi para um caminho que eu não estava imaginando, que era esse justamente de falar de política e da política influenciando um relacionamento. E aí, para quem gosta de livros super contemporâneos, acho que esse é uma boa pegada, porque ele vai trazer coisas que a gente conhece, vai fazer referências às quais a gente está familiarizado. Para relacionar o amor à política, ou como ele não sobrevive, as tensões que podem ocorrer a partir disso, ela vai falar das eleições de 1989, do final da ditadura no Brasil,
e do começo ali das eleições, da campanha política, daquela função do Collor versus Lula, de todos os debates que houve ali, que foram muito chocantes, né, de tão diferentes que eles eram entre si, e especialmente porque essa narradora, ela tem uma família que é argentina, ela veio para o Brasil com a família muito pequena, narradora, né? Então ela cresceu aqui no Brasil, mas ela não tinha direito a voto, não tinha essa possibilidade de participar da vida política do país, assim como seus pais também não tinham. Então ela meio que assiste as coisas como telespectadora, mas ela está muito preocupada com aquilo. E o que isso tem a ver com o personagem aqui, que é o seu ex-companheiro? Bom, é que ela conhece esse companheiro quando eles tinham uns 13 anos, e ele estava lá com um botãozinho do PT, enfim, uma estrelinha, aquilo chamou a atenção dela e eles começaram a conversar. Mas vejam, não é uma questão sobre partido aqui, não é uma questão de partido que fica forçando a barra para falar sobre isso, não. Ela vai falar sobre como um jovem que tinha ali algumas ideias, algumas ideologias políticas, foi se transformando ao longo do tempo, de modo que eles ficaram opostos. Com o passar do tempo, as coisas que importavam para esses jovens ali, que se conheceram num período muito delicado do país, foram deixando de importar. Eles tiveram um relacionamento, né? Eles começaram a se conhecer quando eram ainda com 13 anos, depois ficaram um tempo afastados, e quando voltaram eles a se reencontrar, eles já eram bastante crescidos e tal, e enfim, casaram, tiveram uma história muito longa e depois se separaram, e a gente vai vendo esse separar como um desgaste ocasionado por uma discrepância muito grande de pensamento, em que coisas que eram muito importantes para ela já deixaram de ser importantes para ele, especialmente nessa questão da solidariedade, da desigualdade social, enfim, coisas que são básicas do ser humano, mas que acabaram deixando de ser importantes para esse companheiro e que foi perdendo ele. Mas assim, gente, falando desse modo, parece que o livro é super superficial, mas ele não está muito preocupado com essa questão de taxar e de marcar as coisas politicamente. Eu acho que ele está muito preocupado em mostrar a impossibilidade do amor, porque a gente tem essa coisa, essa crença de que o amor supera tudo, de que o amor aguenta tudo, e não é bem assim. E ela vai tentando, ao mesmo tempo que ela tenta se desprender dele, escrevendo a história deles, ela também se liga a essa história, né, como uma homenagem àquilo que foi, mas que já não existe mais. Então, ele é um livro que tem uma melancolia bastante grande, mas ele não pesa a leitura. Ela faz capítulos muito curtos, ela usa estruturas de frases muito curtas e ela fala sobre isso. O livro também brinca com essa questão da metaficção, né, em que ela vai escrevendo e falando sobre aquilo que ela está escrevendo, sobre o quanto ela se detém naquela palavra, quanto ela queria escrever de outro modo e o quanto ela acha que ela está se perdendo no meio dessa narrativa. E tem trechos muito, muito, muito bonitos, tanto esses que falam sobre metaficção, sobre esses que falam do relacionamento, do amor, enfim. Eu vou tentar achar algum aqui que eu gosto muito para mostrar para vocês. Talvez simplesmente o que você quisesse era que eu gostasse do livro sem pensar em nada disso, que eu dissesse que o livro era lindo, que tinha sido uma boa escolha, que você tinha escolhido por mim e tinha acertado. Mas o que mais? O que mais eu poderia dizer que desse continuidade à conversa? Não era fácil. Tento lembrar como nossas conversas haviam se encadeado em outros momentos. Às vezes você gostava de falar para organizar suas ideias sobre algum problema filosófico ou doméstico. O que eu fazia em cadernos, você fazia em voz alta, falando mais para você do que para mim, listando os problemas e as opções para resolvê-los. Eu interferia aqui e ali, insinuando que você estava se levando a sério demais. Foram anos assim, você discorrendo sobre algo, eu pontuando as frases com risos que relativizavam o que você dizia, sem te contradizer. Isso poderia ter continuado a funcionar. Acho que em outro mundo a gente poderia ter vivido assim. Neste não era mais possível. E tem vários momentos em que essa narradora que está falando sobre essa impossibilidade de acerto desses dois, que no primeiro momento se acertavam tanto, né? Ela vai falando sobre isso, ela vai dizendo, do jeito que eu escolho contar essa história, talvez não seja possível dizer de outro modo. Se você estivesse contando isso a sua história, a nossa história a partir da sua perspectiva, seria diferente. Então ela brinca muito com isso, de marcar muito a sua parcialidade ao narrar essa história e de marcar a diferença entre a forma como os dois viam esse mesmo problema. Eu acho isso muito honesto da narradora, né? E ela fala também
que às vezes ela não consegue continuar. Ela escreve alguma palavra, aquela palavra muito forte, e ela para por ali e fica dias sem escrever. E ela diz, não é fácil continuar, não é fácil continuar. Mas eu achei bem interessante como ela repete isso e repete também do jeito que eu escolho contar essa história. Vale dizer que esse é um casal leitor, né? Então, eles compartilhavam algumas leituras e tudo mais, aparece muita referência a livros e ao que eles estavam lendo e ao quanto eles usavam da leitura para ter algum tipo de pertencimento. Outra coisa que aparece bastante nesse livro é a presença do portunhol, porque a família dela é argentina e mora no Brasil, e aí ela fica vivendo nesse meio de campo de um portunhol inconsequente, como ela diz, e essa questão linguística também sempre é muito cara para mim. E aí ela diz às vezes coisas como... Eu tava falando pra vocês, né, dessas formas de contar, ela diz, sei que você tem um jeito de contar essa pré-história que ficou inacessível pra mim. Ela sempre fala sobre esse outro jeito, só que ela não consegue trazer o jeito dele pra dentro da história. Ela diz, obstinada, eu queria que você cruzasse sua história com a minha. Queria a primeira pessoa do plural. Obstinado, você se negava. E aí, enfim, esses desencontros o tempo todo, né, do que um queria, do que o outro queria. É claro que essa parte de ser um casal leitor cativa muito a gente, né? Ela diz assim, nós falávamos pouco, aceitávamos o silêncio, era simples. Poder ficar em silêncio juntos rapidamente nos uniu de novo. Havia muitos livros a serem lidos. Você lia os seus, eu li os meus. A gente adorava esse momento de leitura compartilhado. Líamos, interrompíamos a leitura, erguíamos a cabeça. As leituras ficavam para cada um fazia sua viagem sozinho. O tempo era nosso. A duração e o ritmo eram compartilhados. Era como se vivêssemos em um tempo próprio, fora do mundo. E aí, enfim, tem várias passagens bonitas como essa, né? E várias questões em que ela vai colocar a política como determinante para esse relacionamento. Ela se pergunta, eu queria continuar te amando, mas como separar o amor da política? E, gente, isso é muito real, tá? Eu achei a história muito interessante, muito real, porque eu conheço casais que acabaram indo para rumos diferentes depois que várias questões políticas se impuseram, né? Especialmente nas eleições de 2018, em que a gente viu uma defesa da brutalidade a partir da eleição do Bolsonaro, né? Então, eu vi casais se separando por conta disso, porque um defendia a liberdade e o outro defendia as barbaridades que o Bolsonaro diz. Então, eu sei que isso é um divisor de águas, para mim também é muito importante. E aí eu achei muito curioso que exista um livro que fale sobre isso, né? Que trate desse assunto tão contemporâneo, e ele vai acompanhar toda a questão do golpe da Dilma, depois da saída do Temer, enfim, as eleições. Então, é muito interessante ver a contemporaneidade narrada aqui. E aí, para finalizar, assim, essa recomendação, eu queria deixar esse último trechinho, que é sobre o amor e o ódio, né? Como eles às vezes andam juntos. Ela diz, não sei se escrevo com amor sobre o nosso ódio ou o contrário. Escrevo contra o silêncio. Escrevo contra o medo. O silêncio e o medo me protegem, dizendo que vai ficar tudo bem, que eu vou terminar essa história e vai ficar tudo bem. Eles criam miragens e eu resisto. Então, ela vai o tempo todo lidando com esse medo de encerrar essa história, mas também com esse amor e com esse ódio, é tudo caminhando junto de uma maneira que eu acho muito fluida e muito gostosa. Então, assim, para quem gosta de romances desse sentido, de finalizações, de fim de ciclo, de encerramento, de acerto de contas, né, de uma maneira através da escrita, claro, mas para quem gosta desse tipo de história, eu recomendo muito, e especialmente para quem gosta de ver política em livro, eu acho que vai ser um prato cheio. Uma curiosidade é que, como ela fala muito das eleições de 89, foi uma coincidência muito estranha e engraçada, e curiosa, um pouco assustadora, ver coisas dos debates políticos de 89 aqui sendo contados, né? E toda a geração que veio depois dos anos 90, enfim, justamente agora que a gente está em ano de eleição. Então, para quem gosta de tudo isso, para todo esse pacote, eu recomendo muito a leitura. Acho que é um livro muito proveitoso e dá para ler rapidinho. Ele é super gostoso e ela escreve muito, muito, muito bem, gente. Deixo aí mais uma dica de literatura brasileira contemporânea para vocês. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, bastante no calor da hora aqui. Não sei se ficou válido de alguma forma, mas espero que sim. Comentem aqui comigo se vocês já leram alguma coisa da Paloma Vidal. Ela tem vários livros escritos e eu não conhecia nenhum ainda. E agora eu quero ler outras coisas dessa autora.
Também me deixem aqui algum comentário se vocês ficaram com vontade de ler, se vocês gostam desse tipo de livro que vai tratar de política, de amor, tudo junto, realidade, né, e ficção acontecendo no mesmo espaço. Eu adoro saber essas coisas de vocês. E muito obrigada pela companhia até o final do vídeo. A gente se vê no próximo.